Fala, ser incrível, vamos para mais uma pílula, bora lá dar mais um passinho para você se destravar e se realizar. Aqui quem fala é a Nani, eu sou mentora de emagrecimento e vida saudável e eu quero compartilhar aqui a pílula dos acordos claros com você, para você destravar aí a sua vida nesse sentido. Primeira coisa que eu quero te perguntar, você assistiu a pílula da Mag e a pílula da Lu que nós compartilhamos no grupo? Se você não assistiu, eu recomendo fortemente que você vá lá e que você assista. Por quê? Porque todos esses conteúdos, eles se conversam entre si, eles se complementam. Então, o que você assistiu no vídeo da Lu vai contribuir com o vídeo da Max, que vai contribuir com aqui, e você vai o quê? É como se fosse uma bola de neve, né? Então, você vai acumulando tudo isso, e isso vai te trazendo resultado. Então, tudo isso, né, todos esses conteúdos, eles se conversam. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você vá lá e que você assista, tá bom? E um outro ponto também que eu quero compartilhar aqui com você é que todos os conteúdos, né, nós estamos aqui na terceira pílula, mas desde lá da pílula da semana 1, da semana 2, da semana 3, eles também se conversam entre si. Então, eles se complementam. Então, lá a pílula da autorresponsabilidade conversa com a pílula da automotivação e ambas conversam com a pílula aqui dos acordos claros. De que forma? Então, lá na pílula 1, eu trouxe um ensinamento para você que é o seguinte, previsibilidade aumenta a sua autorresponsabilidade. Então, você precisa o quê? Prever para precaver. Isso, resumindo, o que isso significa? Você ter um planejamento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E aqui um ponto fundamental dentro da pílula da automotivação que eu falei, e isso precisa estar assim, ó, muito vivo, muito vivo dentro de você, que é o quê? É como você vai se sentir. Então, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, aquilo que você busca, voltado para o seu emagrecimento, para a sua autoestima ou para a sua saúde, como que você vai se sentir de fato quando você concretizar, quando você realizar isso. É fundamental que você tenha isso muito claro, que você tenha isso, que você sinta mesmo a emoção de concretizar isso. Por quê? Porque essas duas pílulas vão contribuir para essa pílula dos acordos claros, né? Que como a Mag falou muito bem, né? Acordos claros é o quê? É o asfalto necessário para caminharmos nos acordos claros. Então, é o quê? A gente precisa ter essa clareza, tá? E aí a Mag trouxe muito bem também no vídeo dela algo fundamental, que é o quê? Que é o pacto da sinceridade. Quando a gente fala, né, no aspecto emagrecimento, vida saudável, a gente vai olhar para a esfera do eu. Então, é como você está se relacionando com você, como que está essa questão com você. E aqui, dentro, né, do pacto da sinceridade, o que é extremamente importante que a gente tenha? Por quê? Expectativa, frustração é uma expectativa mal dimensionada. Então, muitas vezes, né, a mulher vai lá e ela fala, eu quero emagrecer, um exemplo hipotético, mas eu quero emagrecer 10 quilos em 30 dias. E aí, esse objetivo está totalmente incoerente com aquilo que ela está disposta a fazer. Então, o pacto da sinceridade, ele serve o quê? Para você ter essa coerência entre aquilo que você deseja, mas também o que você está disposta a fazer. E aí, o que que a gente faz? A gente faz minimamente um planejamento, a gente faz minimamente uma prévia. Eu faço isso até hoje. Então, o que que eu faço? No dia 1º do mês, eu olho como vai ser os meus próximos 30 dias. Então, eu calculo lá quantos dias de final de semana que vai ter, se vai ter feriado ou se não vai ter, se eu tenho algum evento, alguma coisa no meio da semana. Por quê? Porque eu preciso prever para precaver. E quando eu venho fazer esse movimento, para onde que eu olho? Para aqueles 3 pontos que a Luana ensinou muito bem. Dentro do meu mês, o que é essencial para mim? O que é negociável? E o que eu não abro mão? Por quê? Porque, de repente, você vai falar assim, olha, o meu aniversário, para mim, é extremamente importante eu comer o bolo que a minha madrinha faz. Disso eu não abro mão. Ok,
Você vai lá e você, quando você for fazer o seu planejamento, você já coloca aquilo, isso para você, você não abre mão. Porém, a gente tem que ter a clareza de que se eu desejo emagrecer, se eu desejo construir uma velhice saudável, né? Se eu desejo baixar meu percentual de gordura, o que que você precisa? Você precisa ter um pacto, né? Fazer aí um pacto de sinceridade, você precisa ter coerência entre aquilo que você deseja e aquilo que precisa ser feito. Uma coisa é fato, se você não gosta do resultado que você tem hoje no que diz respeito ao seu peso e à sua saúde, sim, você precisa tomar decisões diferentes. Sim, existem hábitos que você precisa mudar. Mas a gente não precisa simplesmente decidir, nunca mais eu como doce, nunca mais eu como uma pizza, nunca mais eu como um lanche. Não, a gente só precisa o quê? Ter ali uma coerência, fazer um planejamento e ter muito claro aquilo que é essencial, que é negociável e aquilo que eu não abro mão. Então, a gente vai o quê? Olhando para isso. E aí, o que que eu faço, né? Então, eu vou lá e eu já planejo para mim nos meus próximos 30 dias. Tenho o meu planner aqui, ele está todo dia aqui comigo. Então, diariamente eu também vou lá e eu preencho. E o que que eu faço, né? Então, o que que é fundamental a gente também ter em mente? Que não é para, durante esse processo, você pegar o chicotinho. Lembra que dentro do seu processo de emagrecimento ou dentro de você cuidar da sua saúde, você precisa estar de bem com você. O primeiro relacionamento de qualidade que você tem que ter é o seu consigo mesma. Então, não pegar o chicotinho quando você errar, né? Você, de repente, você falhar, você não ficar se autocriticando. Você tem que estar em um movimento de parceria com você mesma. Você tem que ser a mão que estende para você mesma. Então, se você caiu no buraco da rua, é você que tem que dar a sua mão e se levantar, tá? É lógico que eu, como mentor, ajudo a fazer isso, mas com certeza, mas isso é algo treinável e é algo que você precisa construir aí dentro de você. Então, o que eu faço? Por exemplo, em setembro, eu decidi que eu ia ficar 30 dias sem comer açúcar. Porém, eu fui viajar para casa de um casal de amigos e aí lá eu comi um pedaço de bolo. Então, sim, eu furei o desafio 30 dias sem açúcar. Porém, como que eu fiz? Qual que foi o acordo que eu fiz comigo para furar esse desafio? Então, o que que eu combinei comigo? Ó, eu vou comer esse pedaço de bolo, mas amanhã eu zerei o meu desafio, né? Zero açúcar e eu começo 30 dias de novo. Então hoje eu estou há 19 dias, né, sem comer açúcar, mas nos últimos 44 dias eu comi um pedaço de bolo. Então, o que que isso mostra? Eu consegui o quê? Negociar comigo. Então, não é eu simplesmente, dane-se, eu não vou mais fazer e agora eu volto a comer tudo, né, bagunçado e tudo sem regra. Não. O que que eu fiz? Eu fui lá e eu fiz um acordo comigo. Tudo bem, eu vou comer esse pedaço de bolo, amanhã eu zero meu desafio e eu fico 30 dias sem comer novamente, sem açúcar. Então, foi o quê? Foi um acordo que eu fiz comigo. Eu só consegui fazer isso por quê? Por dois motivos. Primeiro, né, eu tenho clareza desse conhecimento, mas isso não é o principal. O principal é que o quê? Eu estou de bem comigo. Eu fiz isso, né, sendo a minha maior parceira. Então, tudo bem. Então, é uma ocasião, é uma exceção. E o que que eu faço? Agora eu retomo. Então, esse é um ponto principal. E o segundo, que é algo que a gente tem que ter bastante em mente, e a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso ainda aqui dentro dos conteúdos, né, dentro das nossas aulas fechadas também, que é o quê? Quando você tem os acordos claros, ter acordos claros é uma forma de evidenciar o quanto você está no presente. Então, quando você está... E como é estar presente? Você precisa o quê? Estar 70% do tempo no presente, 10% do tempo no passado. Então, o passado serve como uma biblioteca para eu consultar, né? E 20% do tempo no futuro. Quando eu vou lá e eu começo o meu mês e eu faço um planejamento, eu estou o quê? Eu estou olhando para o futuro. Eu estou ali, 20% do tempo do futuro. Se você foi lá, você definiu aquilo que você ia fazer e você não conseguiu cumprir, o que que isso evidencia? Evidencia que você não está 70% do tempo no presente.
E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que você ainda tem ganhos por estar acima do peso. Isso evidencia que o peso ainda tem uma função na sua vida. Isso evidencia que você tem memórias que te mantêm naquela situação. Então, é lógico que a comida, né, ela vai trazer bastante significado na nossa vida. Então, de repente, você falou que você não ia mais comer o pãozinho no café da manhã, mas você foi lá, você planejou isso e você falhou. Se você for lá e você se conectar com a sua história, muito provavelmente você teve muitas experiências, muitas vivências e você aprendeu a comer o pãozinho no café da manhã. Então a gente vai o quê? Trazendo clareza para isso. E quanto mais clareza eu tenho disso, mais eu consigo ter autonomia. Mas se eu nem fizer um acordo comigo, eu não vou conseguir ter essa clareza. Então, fazer o quê? Fazer esses acordos é fundamental para que você consiga ter essa clareza. Fazer acordos, para mim, é uma forma de autoobservação. É como se fosse quase um autodiagnóstico. É uma forma de você se investigar. Por quê? Porque a partir do momento que você fez acordo, você está mais presente e mais consciente de como você está se comportando, você está honrando aquele acordo ou não, tá? Então, o que que você vai fazer? Então, você vai começar a planejar, você vai começar a olhar e de repente, não consigo olhar para os próximos 30 dias, mas você pode pensar no seu dia seguinte. Então, como que vai ser aí o seu dia seguinte? O que que eu combino para mim para amanhã, né? Então, quais são os acordos que eu vou fazer comigo que vão contribuir com o meu objetivo para amanhã? E aí você vai o quê? Cumprindo esse acordo ou então buscando entender o porquê que cumprir com esse acordo é tão difícil. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa pílula de hoje. Eu vou pedir para você comentar aqui embaixo. Então, coloca aqui o que você gostou, qual que vai ser o acordo que você vai fazer com você, que vai te aproximar do seu objetivo, né? Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, comenta aqui embaixo. E também nós vamos estar abrindo o grupo, né? Em alguns momentos, qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tenha também, fica à vontade e coloca lá no grupo, que vai ser um prazer poder contribuir aí com o seu próximo passo. E caso você se sinta à vontade, você prefira também, o que você pode fazer? Chama a gente no particular também. Pode ser tanto eu, quanto a Lu, quanto a Mike, que a gente vai estar aí muito feliz em contribuir com o seu próximo passo. Então, bora destravar, bora realizar, que a vida é muito boa para a gente não se sentir bem dentro da nossa, da única casa, né, que a gente, o endereço é fixo. A única casa que a gente vai morar a vida inteira é o nosso corpo. Então, a vida é muito curta para a gente não ficar feliz dentro do nosso corpo, que é a nossa morada, tá bom? Então, um beijo, fica com Deus e até a próxima pílula.